Neste momento eu vou orar para que nós possamos iniciar o apostolado esta noite. Amém? Querido Deus, eu já declaro, Senhor, que há anjos ministrando na vida de todos os eleitos que estarão recebendo a graça e o apostolado, o perfeito entendimento, que seja revelado, Pai, para a Tua glória, segundo a Tua vontade, segundo a Tua predestinação. Eu creio e por isso eu falo que a Tua palavra não voltará vazia, em nome de Jesus e esse, o ressuscitado. Glória a Deus. André Silva, né? E é isso aí, amado. Bíblia, papel e caneta, né? E vamos estudar a palavra de Deus. Amém. Então, amados, nós vamos dar início à palavra do Senhor, ao apostolado esta noite, né? Que bom que os amados estão aí também, né? Acompanhando esse estudo. Então, hoje nosso tema é Jesus Cristo é o mediador de uma nova e superior aliança, né? Nós vamos estudar sobre esse assunto e vamos ver, entender que ele é o mediador e mediador de uma nova aliança e de uma superior aliança. Vamos falar hoje um pouco sobre esse assunto? Glória a Deus. Então, a minha Bíblia já está aberta, que os amados possam estar abrindo em João 14 e 6. Nós vamos ler em João 14 e 6, né? Aqui é uma palavra, né, que Jesus falou ainda, Jesus segundo a carne, são palavras proféticas, né? Porque nós estamos lendo um livro agora histórico, a obra ainda não tinha sido consumada, mas vamos ver o que ele falou e depois vamos ver o que Paulo falou, né? A qual a graça já está revelada, né, nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Mas vamos ver o que Jesus falou para nós. João 14 e o versículo é o 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui Jesus já tinha falado profeticamente, né? Que ninguém viria a Deus se não fosse por ele. Então, aqui ele estava falando profeticamente, estava ainda falando em sombras, né? Porque o livro histórico, ele ainda não está totalmente ainda revelado, porque Jesus ainda não tinha morrido e ainda não tinha consumado. Então, aqui ele mesmo fala que teria que ser por ele, né? Ninguém poderia chegar a Deus, né, se não fosse por ele, que é o mediador, né, entre nós, para que nós possamos receber, né, todas as bênçãos que hoje nós, pela graça, nós já recebemos, porque hoje já está consumado. Então aqui é uma palavra que Jesus falou, que é uma sombra, ainda não tinha sido consumado, mas ele já deixou claro que é através dele e que ele é o mediador. Na parte B, ninguém vem ao Pai senão por mim. Muitas pessoas confundem essa palavra e acham que tem que aceitar Jesus para ser salvo, né? Porque é ele que é o intercessor, eu vou aceitar Jesus para ser salvo, para receber perdão dos meus pecados, para receber o Espírito Santo de Deus. E na verdade, a obra agora ela já está consumada. Só estou lendo um livro histórico, a qual Jesus também falou que seria por ele, né? Que ele é o caminho. Não tem como o homem ter sido reconciliado com Deus se não fosse através de Jesus, né? A obra consumada. Aí agora nós vamos ler as cartas do apóstolo Paulo, a qual ele já fala, não mais por sombras, mas ele já fala na graça revelada do que já está consumado, já não é mais o livro histórico, né, que nós vemos as sombras futuras ainda. Vamos ler agora 2 Coríntios, o capítulo é o 5,
o versículo é o 18 e o 19. Agora nós vamos ler a carta de Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo é o 5, o versículo é o 18 e o 19. Agora nós estamos lendo a palavra, já o apostolado, que já está revelado nas cartas do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 5, 18 e o 19. O 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui Paulo está confirmando o que Jesus falou em sombras. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai, ninguém vem. Então aqui a palavra já está revelada, a qual o apóstolo Paulo diz que ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Então, Deus nos reconciliou em Jesus Cristo, porque Jesus já tinha dito que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, Deus ele reconciliou na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, agora, na graça, ninguém mais vai ao Pai. Ninguém mais vai, porque nós já fomos ao Pai. Nós fomos ao Pai, nós fomos a Deus, quando nós fomos reconciliados em Cristo. Quando fomos reconciliados em Cristo, nós fomos a Deus. Nós já fomos. Então, por isso que nós temos que entender e separar os livros da lei, os livros do apostolado, para que nós possamos entender. Hoje ninguém se entende mais que tem que ir até Jesus para ser salvo, tem que ir até Jesus, né, para ser abençoado. Hoje nós agora na graça, nós já fomos reconciliados em Cristo, já fomos a Deus. Como Jesus diz, ninguém vem ao Pai. Então nós já fomos ao Pai. Essa é a palavra revelada da graça de Deus, a qual Jesus Cristo é o mediador desta nova aliança. Então, amados, nós já fomos ao Pai, nós já fomos reconciliados em Cristo, na pessoa de Jesus, que era na pessoa de Jesus segundo a carne, na manifestação de Deus segundo a carne. Então, aqui concluindo o versículo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que agora não há mais nenhuma condenação para nós, né, os que estamos em graça. Glória a Deus também pela vida da Maria das Graças. Glória a Deus, minha amada. Seja muito bem-vinda ao apostolado esta noite. Glória a Deus. Abba paz. Vamos ler o 19. E isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, aqui quando ele diz isto é o quê? É a graça, né? Aquilo que Deus fez, que é a reconciliação. Paulo está explicando como nós fomos reconciliados com Deus, como nós já fomos a Deus. Então, ele é o intercessor, ele é o mediador. Glória a Deus por esta palavra. Então, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Deus estava em Cristo, né? Como Jesus disse, ninguém vem ao Pai. Então, nós já fomos ao Pai porque Deus estava em Cristo, segundo a carne, reconciliando todos os espíritos das ovelhas. Então, agora, os espíritos das ovelhas, eles estão reconciliados com Deus. Por isso que, aqui na parte B, consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Por isso que agora, quando nós já fomos reconciliados com Deus, não nos é mais imputado pecado. Porque o que imputava pecado, né,
era a lei, né? Era o pecado de Adão. Então, Cristo já desfez, né? Toda a obra de Adão. Cristo já cumpriu toda a lei e a lei já não tem mais validade mais sobre nós. Glória a Deus. Então agora na graça nós não imputamos mais pecado às pessoas. Não nos é mais imputado, porque nós já fomos reconciliados e já estamos, né, reconciliados com Deus. Nós já fomos ao Pai, né? O que Jesus falou em João 14:6 se cumpriu em 2 Coríntios 5:18 e 19. O cumprimento da palavra, né, ele foi cumprido. Não é nós que temos que aceitar Jesus para ir ao Pai, não é nós que temos que confessar para sermos salvos, é o que Cristo já fez. Agora, pela graça, no tempo da graça, nós cremos nessa palavra e nós confessamos o que nós já cremos, aquilo que Cristo já fez, né? Não é o que mais nós precisamos fazer, né? Mas é o que Cristo já fez. Glória a Deus. Aí agora nós vamos ler ainda alguns textos, né, que fala sobre que Jesus é o mediador de uma nova e superior aliança. Vamos ler agora o livro de Hebreus, que fala sobre o assunto. Hebreus, o capítulo é o 8, o versículo é o 6. Glória a Deus. Se estiver escrito, eu creio, né, amado irmão? Glória a Deus. Então, Hebreus o 8, é o capítulo 8, o versículo 6. Vamos ver o que o apostolado fala aqui, o apóstolo Paulo. Agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, como também a aliança, a qual ele é mediador, é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Então, amado, quando Paulo diz agora, porém, é agora na graça, né? Agora nessa nova aliança, agora que nós estamos reconciliados, é isso que nós temos que crer. É agora que tudo mudou e tudo se fez novo, né? Porque na graça não é tudo de novo, né? Agora na graça tudo se fez novo. Então agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles porque na antiga aliança era preciso que os sacerdotes, homens, né? Eles levantassem sacrifícios, ofertas, né? Para perdão dos pecados. Eram como se fossem intercessores mediadores, né? Eles levavam os sacrifícios para o perdão dos pecados. Eles eram os mediadores. E hoje, na graça, nós não temos mediadores, né? E Jesus Cristo, ele é o único que é o mediador, e ele ressuscitou e ele está vivo, né? Hoje, na graça, não existe mais homens como mediador. Hoje somente é Jesus Cristo, o ressuscitado, que é este mediador. Então também não é Maria, né? Como a tradição do sistema religioso ensina, porque ela morreu e ela não ressuscitou. Somente quem morreu e que ressuscitou é Jesus Cristo, e esse o ressuscitado. Então, amados, os homens hoje, né? Eles não são mais mediadores. Nós não temos mais na nova aliança esses mediadores. Como diz aqui no versículo 6, Jesus alcançou um ministério superior ao deles. Então, o ministério de Jesus, ele é um ministério superior ao deles, ou seja, dos homens, dos sacerdotes, que eles eram esses mediadores, como também a aliança da qual ele é mediador,
Então, ele é o mediador dessa nova aliança, que é o tema, né, do nosso apostolado, que Jesus Cristo é o mediador de uma nova aliança e superior, de uma nova e superior aliança. Glória a Deus pelo amado Ferreira, graça e paz, amado. Glória a Deus pela sua vida. Então, ele é mediador e superior dessa aliança. Glória a Deus. Da aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Então, a aliança antiga, nós sabemos que é a lei, e que na aliança antiga havia os sacerdotes, que eram os mediadores. Então, esta aliança, ela está firmada em promessas superiores, né? Porque agora, na graça, nós já fomos reconciliados com Deus, já fomos a Deus através de Jesus Cristo, e hoje agora nós vivemos por fé no que Cristo já fez por nós, né? Então Cristo, ele não vai mais fazer, né? Na graça, a obra ela está consumada, e nós cremos e vivemos por fé aquilo que Cristo já fez por nós. Nós ainda vamos ler aqui em Hebreus. Vamos ler o Hebreus 9 agora. O Hebreus, vamos ler primeiro o versículo 15. Hebreus 9, 15. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Glória a Deus. Então, amados, na antiga aliança havia os pecados, né? E agora, Paulo diz aqui que intervindo a morte para a remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança. Então, sobre a primeira aliança havia ainda os pecados, mas agora, na segunda aliança, os pecados, eles não mais nos são imputados, né? A irmã Val também, que está aí nos acompanhando, glória a Deus, minha amada, pela sua vida, graça e paz. Então aqui, novamente, o apóstolo Paulo confirma: por isto ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos pecados que havia, né? Quando o apóstolo Paulo diz aqui, para que, intervindo a morte, ele está respondendo, por que que ele é mediador? Por que que Jesus, ele é o mediador? Porque foi através da morte dele, foi através do sacrifício dele, porque o antigo sacerdote, o antigo mediador, que eram os sacerdotes, eles tinham que oferecer sacrifícios, né, de animais, e Jesus ofereceu a si mesmo o próprio sacrifício. Então é isso que Paulo está falando. Por isso, ele é mediador. É porque ele mesmo com a sua própria carne, com o seu próprio sangue, derramou para a remissão dos nossos pecados, porque já estava escrito que sem remissão, sem derramamento de sangue, não há a remissão dos pecados. Então essa é a graça e esse é o apostolado. Glória a Deus, a qual nós estamos aprendendo que Jesus Cristo é o mediador desta nova aliança. Então, amados, agora na graça, os pecados eles já foram remidos, já foram apagados, já foram aniquilados, já foram tirados. Amém? Porque não foi sacrifício de animais, mas foi o sacrifício de si mesmo, de Jesus Cristo. Vamos ler ainda no mesmo capítulo, o 9, vamos ler o 24, o versículo, o 25 e o 26. Glória a Deus. O 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas do mesmo céu, para comparecer agora por nós perante
a face de Deus. Então, amados, foi ele que compareceu diante da face de Deus por nós. Então, ele que é o mediador, ele que é o responsável da nova aliança. Então, foi através dele, foi através do sacrifício, né, a qual Paulo diz que ele entrou em santuário feito por mãos. Não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no mesmo céu, para comparecer agora por nós perante a face de Deus. Então, está claro que ele é o mediador, né? A qual ele já nos reconciliou e nós já estamos em Cristo, nós já fomos a Deus, já fomos ao Pai. O 25. Nem tampouco entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra anualmente no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, Jesus entrou com uma única vez, com um único sacrifício, porque na antiga os sacerdotes entravam, né, muitas vezes, e eram muitas vezes os sacrifícios. E os sacrifícios, eles eram de sangue alheio, né? Ou seja, eles eram de animais. E eles tinham que fazer também os sacrifícios que eram até mesmo por ele mesmo. Então, aqui ele entrou com o sacrifício de si mesmo, né? Glória a Deus, com o único sacrifício por nós, diferente do sacrifício que era anual pelos sacerdotes. O 26. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Glória a Deus. Abba Pai. Então, quando Paulo está falando aqui, de outra forma necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, ou seja, agora na graça, agora que nós já somos reconciliados, já estamos em Cristo, já fomos a Deus, né? Agora nesta nova aliança, nesta nova e superior aliança, agora em Cristo, né? Na consumação dos séculos, ou seja, uma vez por toda, ele se manifestou para aniquilar o pecado. Então, amados, o único sacrifício de Jesus, né, ele aniquilou o pecado, diferente de que na lei, os sacerdotes, quando eles ofereciam, o pecado ele era somente perdoado, o pecado ele não era apagado, o pecado ele não era tirado, diferente que na graça, através do sacrifício nessa nova aliança, o que Cristo fez, ele aniquilou o pecado, ele tirou. Hoje, não somente ele perdoou, como ele tirou e aniquilou o pecado nesta nova aliança, através do sacrifício de si mesmo. Então, ele sacrificou a si mesmo, porque ele é o mediador, né? Ele já tinha falado, em João 14:6, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então hoje, agora na graça consumada, ninguém vai mais ao Pai. Nós já fomos, porque nós já estamos reconciliados, os nossos espíritos já estão reconciliados com Deus por o único sacrifício de si mesmo que Jesus fez por nós, a qual ele aniquilou o pecado. Glória a Deus por esta palavra, né? O 28 aqui, só para fechar. Assim também, Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. Aparecerá pela segunda vez, sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, amados, ele tirou os pecados de muitos, né? Quando Paulo diz que foram de muitos, é porque existe duas sementes na terra, né? Existe as ovelhas e existe
existem os bodes. Então, para os bodes, ele não tirou os pecados. Os bodes continuam, né, na antiga jurisdição, porque não houve perdão, eles não têm o Espírito Santo de Deus e eles não foram reconciliados, porque eles nasceram, eles foram preparados para a perdição, né? E nós somos predestinados à salvação, nós os eleitos, as ovelhas de Deus. Então, por isso que os pecados, eles foram tirados, mas foram de muitos. Então, esses muitos são as ovelhas e não os bodes, né? Só para concluir o versículo. Agora nós vamos ainda continuar em Hebreus. O capítulo é o 12 e o versículo é o 24. Hebreus é o capítulo 12, o versículo é o 24. A Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então aqui Paulo deixa claro, né, mais um versículo que fala que ele é o mediador da nova aliança. Ou seja, quando ele fala que melhor do que o sangue de Abel, ou seja, que não é sangue de homens, não é sangue de animais, mas é o sangue de Cristo, né? O sangue de Jesus. Então foi através do que Cristo fez que ele é o mediador desta nova aliança, porque foi ele que tirou os nossos pecados. Então, amados, que nós possamos entender que Jesus Cristo, ele vive e reina sobre as nossas vidas, né? E ele está vivo, e ele que é o mediador, e não Maria, como o sistema religioso diz, ou também pode ser homens, né? Como aqui Paulo diz que o sangue é melhor do que o de Abel. Então hoje o mediador não são mais homens, né? Não tem mais homens mediadores diante de nós, né? É claro que nós podemos orar, interceder pela vida de cada um dos amados irmãos, orar pelas coisas do reino de Deus, mas as coisas espirituais, amados, não tem oração que mude, né? Aquilo que Deus já estabeleceu. Ovelha é ovelha e bode é bode. Não tem como mudar, não tem como você ser mais abençoado nem menos abençoado. A graça ela já está consumada agora em Cristo e nós agora as ovelhas já somos abençoadas. Então não existe uma campanha, um propósito para que eu seja liberta, para que eu seja abençoada e que eu vá pedir que alguém ore em favor de algo espiritual, né? Porque algo espiritual é o que Cristo já fez por nós, pelo nosso espírito. Podemos orar e interceder, sim, pelas pessoas concernentes às coisas do reino de Deus, né? O entendimento, para que ela receba a revelação, né? Então, são coisas diferentes, mas pedir que Deus abençoe é diferente, porque a pessoa já é abençoada. Pedir para que Deus salve, ela já é salva. Pedir para que ela seja liberta, ela já é liberta. Então, quando nós entendemos a palavra de Deus, nós temos esse discernimento e começamos a orar de forma certa, saber que Ele é o mediador desta nova aliança, né? E que ovelha é ovelha e que bode é bode. E nada vai mudar, né? Não tem oração que mude o coração de nenhum bode, né? Porque o coração dele já é duro e não habita o Espírito Santo de Deus. Então, glória a Deus que as ovelhas, as eleitas, escolhidas e predestinadas, elas recebem a graça e o apostolado e elas aprendem a reinar em vida. É por isso que o apostolado, ele veio para as ovelhas, né? Agora nós estamos levando o apostolado para as ovelhas e elas estão
recebendo para reinar em vida. Glória a Deus. Nós vamos finalizar com a leitura de Hebreus 7, o versículo 22. Ainda em Hebreus 7 e o 22. Glória a Deus. Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Então, amados, naquilo que nós já lemos e que nós cremos, que através do sacrifício de si mesmo, através de que Jesus já nos reconciliou e nós já fomos ao Pai, é que nós ficamos com essa palavra também, que Jesus tornou-se assim a garantia de uma aliança superior. Então ele não vai se tornar, ele tornou-se, e ele é a garantia de uma aliança superior. Então ele já é a garantia, ele já é o mediador, né? Porque foi através de si mesmo. Então que nós possamos crer e confessar a palavra de Deus, porque a revelação da graça de Deus, ela vem através de você conhecer, através de ouvir a palavra de Deus. Nós recebemos a graça e o apostolado e ela vem pelo ouvir. Ou seja, a revelação vem pelo ouvir, o entendimento vem pelo ouvir, porque nós recebemos a palavra de Deus, que já está revelada, e o Espírito Santo traz a testificação. Então, amados, que você continue ouvindo e recebendo o apostolado, para que você possa estar reinando em vida. Porque se você não estiver recebendo o alimento certo, o Espírito Santo não vai testificar palavras de condenação, ele não vai testificar se você estiver na lei, fazendo rudimentos e obras mortas, como eu passei 20 anos no sistema religioso e o Espírito Santo nunca falou nada. Ele sempre esteve em mim, ele sempre habitou em mim e sempre vai habitar, mas não havia testificação, porque havia um ministério de condenação, um ministério da letra que mata. Por isso é que a graça e o apostolado traz o perfeito entendimento. Aí o Espírito Santo testifica. Então receba a graça e o apostolado, porque é através da graça e do apostolado que há uma testificação do Espírito Santo de Deus. Então receba, meu amado, receba, minha amada, essa palavra, essa graça e esse apostolado, porque é através dessas verdades é que o Espírito de Deus, ele testifica na minha vida e na sua vida. Então, amados, essa é a graça e esse é o apostolado. Então, gostaria de agradecer neste momento a todos aqueles que me acompanharam aí na live. Glória a Deus pela vida dos eleitos. E também gostaria de informar aos amados irmãos, né, que não estiveram ainda no início e estão me acompanhando aí já no meio da live, que dia 15 de agosto, no próximo domingo, sem ser o que vem no outro, 15 de agosto, será a abertura, a inauguração de mais um ministério em Manaus, Ministério Graça e Apostolado MGA 2, na minha liderança, né, na minha residência, será um núcleo em graça, né, um ministério, uma nova porta, um novo ministério em Manaus, para que as ovelhas de Manaus, de outras zonas, possam também estar recebendo e reinar em vida. Então, glória a Deus que há um mover de Deus em Manaus, que haja um mover também de Deus na cidade que você está também, meu amado e minha amada, porque eu creio, né? E por isso eu falo. Então, eu sou grata à vida de cada um dos eleitos. Então, glória a Deus pela sua vida, graça e paz.